hoje não esteja como você quer, você está esperando o tempo de Deus para que o momento chegue para acontecer na sua vida. Amém ou não amém? Então a atitude de esperar é uma virtude que precisa ser melhorada em nós. O esperar é uma atitude. O esperar não é você sentir de esperar. Eu não estou sentindo de esperar. É você ter a atitude de aguardar acontecer. É ter a atitude de aguardar alguma coisa. Aí o trabalho me chamou para poder fazer o exame. E eu cheguei para fazer o exame na hora certa. Porém, tinha 19 pessoas na minha frente e eu tive que esperar. E eu sentei para esperar e as 19 pessoas na minha frente, todas reclamando. Mas como eu estava com o texto de esperar no coração, eu já estava remediado para aquela situação. Então eu sentei bem bonitinho, estiquei a perna, cruzei e fiquei aguardando por 1h10 o meu exame, o horário do meu exame. E eu falei assim: eu estou esperando, Senhor, o Senhor está vendo que eu estou com paciência. Então, amado, existem situações que está no seu controle, está no seu domínio, está no seu tempo. Você tem como fazer algo nessa situação. Mas existem situações que você não tem como fazer. Você precisa esperar uma ocasião. Você precisa esperar uma situação para que aquilo concretize na sua vida. Aquele que vende, você não consegue ter um resultado sem ter a sua venda. Para que você possa vender, você tem que ter a atitude de esperar o cliente chegar. Dá para entender assim? Existe uma diferença entre nós esperarmos em nós mesmos ou em alguém e a diferença é quando nós esperamos em Deus. Esperar em Deus, amado, é muito mais fácil. Esperar em Deus é como o Salmo 40, verso 1, que eu quero ler com você. Salmo 41, o salmista, ele fala com uma clareza tão grande, que ele diz isso: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Tem uma outra tradução que diz assim: esperei com paciência. Vamos dizer comigo, alegre, forte. Esperei com de novo, com Dê um aplauso a Jesus, porque Ele merece. Então tem pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. Esperar. Calma, nem tudo é no nosso tempo. Calma, nem tudo vai acontecer no estalar de dedos. Eu tenho uma oração que me acompanha há 20 anos. Faz 20 anos que eu me ajoelho e o Senhor fala assim: eu já sei o que você vai pedir. Tem 20 anos que eu me ajoelho para ter um particular com Deus. E lá nos seus momentos, e lá nos meus momentos, em algum dado momento, eu repito a minha oração. Mas não é porque não aconteceu até hoje que eu não acredito que não vai acontecer mais. Mas o que me faz por 20 anos repetir uma oração é que eu estou esperando com paciência. O que me faz aguardar com a chama acesa no coração que vai acontecer é que eu estou esperando com paciência no Senhor. Que você tenha essa graça e essa virtude de esperar, mas esperar com paciência no Senhor. Nem tudo que você pede e quer que aconteça, acontecerá na hora que você quer. Então esperar nunca é uma atitude fácil. Diga para o seu irmão: esperar não é uma atitude fácil. Mas é possível. Mas é possível, amado, você esperar sim. É possível você ter uma visão de um resultado. É possível você ter uma clareza de um resultado. E ainda que você não alcançou hoje, você ter a paciência de esperar. Quando nós vamos para o Evangelho e nós levantamos a nossa mão para Cristo, nós ainda trilhamos um caminho dentro da nossa casa sendo o único cristão, sendo o único que colocava a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja glorificar o nome do Senhor. Mas nenhum só dos momentos em que eu passava na rua e as pessoas: sou
esperança e a minha paciência no Senhor, de que todos da minha casa conheceriam o Evangelho de Cristo. E você precisa ter essa esperança de que se não aconteceu agora, até agora vai acontecer, porque o nosso Deus, Ele é fiel e as suas palavras não é mentirosa. Aleluia. Esperar não é fácil, a atitude de esperar não é fácil. Nós passamos por alguns vales da vida, por alguns montes da vida, que a atitude de esperar nos faz machucados, nos deixa machucados, porque a atitude de esperar é uma atitude que traz marcas em nós, porque nós queremos um resultado rápido, mas a atitude de esperar nos forja, nos faz entender, nos faz compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Esperar não é fácil, mas esperar em Deus é possível. É possível. Esperar em Deus sempre foi a saída. Nós vivemos em um século, amado, que tudo acontece com muita rapidez. As pessoas têm um acidente num extremo da cidade, com muita rapidez, num grupo de zap, num portal de notícia, e alguém falando, chega para você a notícia rapidamente. Um século onde tudo acontece para ontem, e as coisas com rapidez, e as pessoas, elas não estão dispostas a esperar nada. Quando nós levamos um aparelho para consertar, amados, nós ficamos em agonia. Quando nós levamos o carro para consertar, meu Deus, parece que nunca vai chegar o carro, porque nós esperamos tudo para ontem. A sociedade moderna dos dias de hoje, ela trabalha com o sentimento de imediatismo. Nós queremos tudo para o agora. Nós não temos a paciência de esperar. E quando nós ainda falamos a respeito de esperar, parece que causa um desagrado no nosso ouvido. Parece que nós estamos ofendendo alguém em falar aguarda. Aguarde um pouco. Hoje, 9 horas da manhã, eu estava aqui na igreja, e eu estava fazendo algumas coisas aqui, e ali, e lá, em alguns lugares, e aguardando, e refletindo sobre essa mensagem que já estava escrita, mas estava viva no meu coração. E eu pude refletir, falei, mas eu fiz isso daqui esses dias, vai ter que fazer de novo. Mas eu já fiz isso aqui esses dias, imediatismo. Achar que as coisas vão acabar, os problemas vão acabar, e não vão acabar, amado. Triste notícia. Os problemas, eles não vão acabar, mas nós estamos aqui para ser uma resposta para problemas. Você é uma resposta para um problema. Então a sociedade moderna, ela quer os resultados para hoje. Isso significa para nós que nós não temos mais tempo para refletir em atitudes. E a sociedade é aquele ditado que diz que põe os pés pelas mãos e não consegue um resultado satisfatório, ou é o que precisa, ou que almeja, porque você está tendo dificuldade em esperar. Tem pessoas que não conseguem esperar, e uma conversa que era para resolver, a conversa piora. Porque a conversa não era para ter sido naquela hora, era para ser depois, mas porque você quer um resultado imediato, você piora a situação em vez de melhorar. O resultado imediato, então isso significa que nós precisamos refletir sobre a atitude de esperar. Você precisa refletir sobre a atitude de agir, de como você tem agido, de como você está agindo em determinadas situações. Amado, você não está tendo resultado, então você precisa convergir a sua atitude, mudar a sua atitude, para que você tenha um resultado melhor e satisfatório. Mas para isso precisa de uma espera. Precisa de uma espera. Tudo que há, tudo que existe, tudo que nós enxergamos,
não nasceu dessa forma já. Não nasceu da forma que está acontecendo. Se você for refletir e ver os pensadores e os sábios do passado, a roda ela foi inventada de uma maneira para que ela pudesse ter o melhor resultado. Na medicina, nunca é o primeiro remédio o melhor satisfatório. Na medicina, eles testam os remédios. No design de um carro, de um caminhão, ele é testado dentro de um túnel de vento para ver o melhor desempenho, aonde precisa colocar um design melhor para cortar o vento. Então precisa de tempo, precisa de esperar para se ter o melhor resultado. Então nada do que você quer, amado, vai acontecer no seu tempo, porque nós temos um Deus no céu que está no controle de todo o tempo. Ele sabe o que fazer, Ele sabe a hora que vai fazer, e Ele sabe como será feito. Dê um aplauso a Jesus, porque Ele merece. Tudo nós temos a necessidade de consumir. Quando nós não conseguimos esperar, amado, nós vamos ficando nervosos, não é? Quem fica nervoso aí que não tem paciência? Eu não consigo esperar. Quem que fica aí impaciente quando está com fome? Nossa, bastante gente. Crente come, hein? Crente não bebe não, viu, amado? Mas come, viu? Tem uns aí que esses dias eu vi lá em casa, lá, meu Deus, comeram 7 cachorro-quente. Não falam nem o nome, para não causar constrangimento. 7 cachorro-quente, amado. Como é que você vai ver uns 7 cachorro-quente na barriga de um crente? De uma pessoa, é só de um crente, amado. É só o crente que realiza esse experimento. Então, quando nós não conseguimos esperar, isso ocasiona em nós um sentimento ruim. Porque nós vamos ficando impacientes, E quando nós quando nós não conseguimos esperar, quanto menos conseguimos esperar, menos conseguimos pensar para agir. Quando você menos consegue esperar, você vai agir sem pensar. Você vai trazer uma atitude sem pensar os resultados, sem pensar os danos, sem pensar o que pode acontecer amanhã. Então a atitude de esperar, ela precisa sim estar presente na vida do cristão, porque tudo passa pelo tempo de espera. Tudo passa por um tempo de amadurecimento. Uma ideia passa por um tempo de amadurecimento. Uma equipe de louvor passa por um tempo de amadurecimento. Uma equipe de recepção passa por um tempo de amadurecimento. Uma pessoa que vem aqui ministrar passa por um tempo de amadurecimento. Só que a sociedade imediatista do momento, nós não conseguimos, nós queremos o resultado para ontem. Para ontem nós queremos o resultado de tudo. Então, quando nós não conseguimos esperar, quanto menos nós conseguimos pensar para agir. Com tudo isso, a vida já começa com a espera. Ontem mesmo eu conversei com essa mãe, 3 horas da tarde ontem, que teve o seu bebê. E logo nós vamos estar apresentando aqui, no nome de Jesus. E ela falava, Jefferson, não aguentava mais o momento de ter esse filho. E é o 3º filho dela, e ela falou, eu não aguentava mais. A médica falou assim, tá bom, você está assim, o seu quadro é esse, pode ir, amanhã você volta. Ela falou, não, eu quero ficar internada já, eu vou ficar por aqui mesmo. Ela falou, então tá bom, arruma a papelada de internação dela, de tanto que era a vontade dela de ter a bebê. Então a vida já começa com uma espera, amado. Se você não esperar, existem pessoas como a minha esposa que vem de 8 meses, de 7 meses. É aqueles apressadinhos, né? Quem é de 7 meses aí? Quem é de 8 meses aí? É os apressadinhos, né? Então, a vida ela já começa com essa espera para nascer. E a vida ela continua fazendo com que a gente espere por tudo. A vida ela continua nos ensinando a esperar. Então, amado, grande parte dos resultados da sua vida passará pela atitude de espera.
A espera por um novo tempo. A espera por um bom resultado. A espera por um novo lugar. A espera por uma alegria que ela não está no momento, mas que ela virá, porque Deus, Ele é fiel. Então tudo vem com uma atitude, passa pela atitude da espera. A grande dificuldade de esperar é a dúvida se vai acontecer ou não. Já aconteceu isso com você? Será que vai acontecer? Eu estou esperando, mas será que vai acontecer? Vou aproveitar que a Rose não está aqui. Vou testemunhar algo para vocês não contam para ela, tá? A Rose, para eu namorar a Rose, foi 1 ano cortejando a Rose. 1 ano, amado. 1 ano eu não tinha beijado a Rose. 1 ano eu não abracei a Rose. 1 ano eu cuidava da Rose em tudo. Tudo que precisava, eu cuidava da minha esposa. Mas 1 ano eu não sabia como era o beijo dela. 1 ano. Eu esperei 1 ano para conhecer o abraço da minha esposa. Mas 1 ano eu falei, eu quero você como esposa. Eu quero você como companheira. Um compromisso sério. Não é brincadeira. É um compromisso sério. Amados, tem pessoas que entram em relacionamentos e adiantam as etapas do relacionamento. E eu falei para uma amiga esses dias, talvez o seu relacionamento já acabou no namoro. O seu casamento não acabou agora, o seu casamento acabou no namoro, mas você não prestou atenção. Os relacionamentos de hoje estão muito rápido. Muito rápido acontece tudo. Muito rápido você conhece tudo. E muito rápido você desanima da pessoa. Perde a expectativa. 1 ano eu ficava falando em Deus. Deus, como é que deve ser o beijo dessa menina? Deus, mas eu estou 1 ano aqui investindo. Mas será que será que a gente vai ter essa sintonia? No dia 25 de dezembro de 2004, ela me chamou no canto e falou assim, olha, em dezembro do ano passado você me pediu em namoro. E você provou que você quer me namorar. 1 ano, amado. 1 ano. Você precisa aprender a esperar, amado. Você acha que nesse 1 ano não me veio a vontade de desanimar? Mas o resultado que eu almejava era tão esperado, era uma expectativa tão em Deus, que tudo, amado, tudo que nós esperamos em Deus é perfeito. Nada que você planeja colocando Deus no centro, você não vai colocar Deus na ponta, você não vai colocar Deus no final, você vai colocar Deus no centro. Você não vai colocar Deus no final dos cálculos da sua conta. Você não coloca Deus no final da viagem, quando você está vindo embora, Deus me acompanha. Não, você coloca Deus no começo. Então os relacionamentos de hoje talvez não tenham dado certo. Por quê? Porque nós começamos do final para frente. Por que hoje é tão difícil você ter amizades? Por que hoje é tão difícil? Porque não existe o tempo de espera, de maturação. E quando você conhece, você fala, nossa, eu te amei tanto, amiga, te amei tanto. E você vai contando a sua vida toda para ela. E daqui a pouco a seção inteira da fábrica sabe quem é você. Por quê? Você achou que era confiável, mas o tempo de espera não aconteceu. Então o que você está esperando? Pergunta para o seu amigo aí, o que você está esperando? Eu quero te aconselhar a esperar em Deus, amado. O seu resultado só virá com a satisfação que você deseja quando você espera em Deus. O resultado de uma experiência nova e de uma nova situação, ele é muito lindo no começo. Mas se não tiver uma construção de um planejamento, logo vai desmoronar.
Se não houver um planejamento, numa logística e numa situação, o tempo de espera é tão pequeno que você investe tanto naquela situação que aquilo te traz um desânimo. Aquilo não chega como você quer. Então eu volto a falar para você, eu quero refletir com você a respeito de esperar em Deus. Você só vai ter o melhor resultado quando você esperar em Deus. Uma das atitudes, no primeiro tópico que eu quero trazer para você é o desespero, em meio a uma espera. O desespero em meio a uma espera, ele é muito presente na nossa vida. Se você não tem a paciência e a clareza em Deus, a virtude em Deus de esperar para alcançar um resultado, você nunca vai subir o degrau que você está. E o degrau que eu estou falando não é degrau de ministério, não, amado. Eu estou falando o degrau que você almeja. O degrau dos seus relacionamentos. O degrau da sua vida profissional. O degrau da sua vida ministerial também. O degrau da sua maturidade psicológica. Hoje nós vemos uma situação de desespero tão grande por causa de um resultado que nós não vemos os meios para chegar nos fins das coisas. Nós atropelamos tudo porque nós só queremos um resultado. E se você quiser só um resultado, isso não é sadio para a sua vida. Você precisa construir o resultado. Uma imagem de um pastor, Jorge Linhares, ela não é tão forte do dia para a noite. É uma imagem construída sem mancha há 50 anos. A imagem de uma pessoa que se propõe a fazer algo para o reino de Deus, ela não é construída porque ela teve um bom desempenho no altar em uma oportunidade de 5 minutos. A reputação de um obreiro, ela não é tomada por uma atitude simples e isolada de 1 minuto. Porque o resultado, ele é construído. E ele não é construído através do desespero. Ele é construído através de uma espera. De uma coisa concreta. Tá pesado, não tá? Mas vai te curar, amado. Dá um aplauso a Jesus, então, para você ficar alegrinho. Aleluia! Aprender a esperar, amado, nunca é fácil, mas é necessário. Salmo 69, 3. Olha o que o salmista diz para nós. Cansei de pedir socorro. A minha garganta até se abrasa. Em algumas versões se seca. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. O salmista aqui, ele está numa situação de desespero tão grande, que ele fala assim, olha, minha garganta secou em esperar. E os meus olhos até fraquejam. Sabe o que é olhos fraquejarem? É você estar assistindo aquele filminho tão legal, que o seu olho começa a perder a força, já viu? Apagar, dar aqueles apagão de energia, já aconteceu isso? Amado, só não pode acontecer isso no culto, viu? Você está na presença de um Deus vivo, poderoso, verdadeiro. Mas lá naquele filminho pode acontecer. De acabar a energia sua e o olho começar a fechar. O salmista, ele estava assim, porque ele estava esperando uma resposta em Deus. Quem não sabe esperar, amado, vive inquieto. Como que é difícil você estar perto de uma pessoa inquieta. Não consegue ficar parado. Ou ela está roendo a unha, ou ela está batendo o pé. Já viu uma pessoa inquieta por um resultado, por uma espera? Fila do banco, meu Deus! Fila do banco é um desespero para mim. Quando eu estou sentado, calmo, tranquilo e feliz, aguardando a minha senha, a pessoa está reclamando da vida, reclamando de tudo, do cachorro que late, do carro que passou na rua, reclamando de tudo. Amada, a vida é uma espera. A vida, ela é uma espera. E existem pessoas inquietas por resultados, pessoas que comem unhas, roem as suas unhas, que andam de um lado para o outro, aguardando um resultado, anda para cá, anda para lá, não consegue esperar a hora, que comem tudo que vê pela frente. Eu não acredito que você conhece alguém assim. Eu não acredito que você conhece alguém assim, que come no armário tudo que vê pela frente.
Você olha a pessoa está comendo uma coisa. Você olha a pessoa, está comendo outra. Meia hora depois está comendo outra coisa. Amado, isso talvez é uma inquietação que vem por falta de espera. Por falta de espera. Uma pessoa inquieta perde toda a expectativa de conseguir vencer. Isso te atordou a mente. Uma pessoa inquieta, ela está tão inquieta pelo resultado que você não consegue esperar o momento de você alcançar o seu resultado. Uma pessoa inquieta, ela não consegue vencer as situações da vida e pensa que não adianta esperar mais. Então, por não saber esperar, nós estamos atropelando muitas coisas na vida. Por não saber esperar, amado, nós estamos pulando de um lado para o outro. Por não saber esperar e o tempo de Deus, nós marcamos coisas. Por não saber esperar, você não está tendo um resultado melhor na sua vida. Por não saber esperar, você não está conseguindo andar na vida. Por não conseguir esperar, as pessoas estão com esse sentimento apressadas demais. Apressado por vários motivos. Por já se frustraram e não conseguem mais ficar esperando ao ser atendidas. Pessoas que recebem ordem, recebem orientações. Olha, meu amado, você pode ficar aqui? Sim. Você vai ver a pessoa está lá do outro lado. Você fala para a pessoa assim, olha aqui, eu não posso isso agora. A pessoa se chateia com você. Você fala para a pessoa assim, olha, você aguarda só um segundo? Você aguarda um momento? O trabalho da logística, ela é muito assim, todo mundo pede coisas para você. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E a gente que já está acostumado com essas ordens, você está com a cabeça nas prioridades. Só que quando você não faz o primeiro pedido porque o de lá era prioridade, o de cá fica chateado. E aí quando você chega para fazer esse pedido aqui, alguém fala, ufa, pensei que não vinha mais, hein? E nós estamos vivendo esse sentimento imediatista de tudo. E estamos trazendo isso para a nossa vida em tudo. Esposa, já é meio-dia, cadê o almoço? Calma, amado. Ela acabou de vir de limpar a casa, acabou de vir de limpar o banheiro, acabou de vir de fazer alguma coisa. Aguarda só um minuto, amado. Esposa, e isso? Amados, tem tantas coisas na nossa vida que nós estamos errando e tropeçando por não saber a hora certa. Por não saber o momento certo. Vamos ler aqui um texto em Gênesis 19, 17. Olha o que é uma pessoa fugir à ordem de Deus. Olha o que é uma pessoa quando ouve Deus falar para você um direcionamento. E aí você não age dentro do direcionamento que Deus está dando. Assim que tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja, por amor à sua vida, não olhe para trás, nem para o lugar em nenhuma planície, fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Era uma ordem, era uma orientação, fuja daqui, pode ir. Amados, são orientações que Deus nos dá. É a mesma coisa de vir alguém e ministrar uma palavra sobre a sua vida e você não dar nem ouvido por aquilo que está falando. É a mesma coisa de você ouvir, se alegrar e pular e chorar dentro da casa de Deus, mas quando você vira a esquina, você consegue esquecer todos os ensinamentos. Só que o texto continua, e lá em 19, 26, a ordem para eles em 17 foi fuja e não olhe para trás. Em Gênesis 19, 26, uma mulher esperta demais. Talvez ela roía as unhas. Talvez ela andava de um lado para o outro. Ou talvez ela estava inquieta na hora da ordem de Deus. E a mulher de Ló, porém, olhou para trás. Amado, na inquietação da vida, vai nos levar a se perder naquilo que Deus já tinha mandado para nós. Na inquietação da vida, na inquietação dos resultados da vida, tende a nos levar como a mulher de Jó, ela não aguenta, e ela olha para trás, e faz com isso, é transformada numa estátua de sal.
não consegue andar na vida porque não consegue andar de acordo ou de conformidade com uma ordem de Deus. E amado, como eu comecei dizendo, a vida é uma espera. A vida é um amadurecimento, nenhuma fruta que você planta hoje, você consegue colher ela em pouco tempo. Existe um tempo de maturação, existe um tempo de crescimento, existe um tempo de maturação, só depois você consegue consumi-la. Mas o que acontece hoje é que nós queremos resultado tão rápido, que nós às vezes fazemos madurar antes do tempo. O povo de Israel também aconteceu a mesma coisa, não aguentou esperar Moisés. Vamos ler lá em Êxodo 32. Moisés sobe para o monte, e lá em cima ele vai ter um particular com Deus. Mas em Êxodo 32, 1 e 2, diz a palavra de Deus que o povo está aguardando Moisés lá de cima. E ao ver Moisés, que demora a descer do monte, ao ver Moisés, que demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e disse: venha e faça para nós deuses que nos conduzam. Por esperar o resultado que Deus vai mandar para nós, nós estamos fundindo e fazendo os nossos próprios deuses. Por nós não conseguirmos esperar os resultados em Deus, nós mesmos estamos buscando nossos próprios resultados. O povo, ele não aguenta a demora que Moisés estava tendo no monte. O povo, ele não aguenta, e ele se juntou ao lado de Arão e falou assim: venha e faça para nós deuses. Porque esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Amados, por não saber uma direção, qualquer direção serve. E existem direções que até parecem bonitas, não é? Existem direções na nossa vida que até parecem agradáveis. Mas a própria palavra diz que o final dela é morte. E você precisa aprender a esperar e ter esse tempo de espera em Deus. Todos aqueles, Lucas 15, esse último texto, o primeiro tópico, Lucas 15, 11, diz que um filho, por não saber esperar, ele pega a sua herança fora do tempo. O seu pai não tinha ido. Um do homem tinha 2 filhos, 12. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles, 13. Não muito longe, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Olha o perigo que é fazer as coisas fora do tempo de Deus. Existe um risco muito grande, amado, de você ter um resultado negativo. Existe um risco muito grande de nós nos perdermos em meio aos nossa própria busca por um resultado satisfatório. E isso eu não estou dizendo para você ficar de mãos cruzadas e de pé cruzado na sala da sua casa, esperando que tudo aconteça, porque agora eu estou esperando o tempo de Deus. Imagina isso. Ah, não vou trabalhar não, porque agora eu estou esperando o tempo de Deus. Vai, isso. Não espera não, amado. Você vai ver o tempo de Deus que vai chegar no seu salário. Mas, amado, eu estou dizendo quando você espera agindo, quando você espera trabalhando, quando você espera tendo atitude. O filho, ele não quis esperar o tempo certo para receber a herança, e quando ele requereu a sua herança, ele desperdiçou tudo. Está aqui um grande exemplo do que as coisas não chegam na nossa vida no tempo em que nós queremos. Amados, existem tantas pessoas que trabalham com a gente lá, que a gente vê entrar e vê sair, e a gente fala assim: era melhor que ele não tivesse entrado, porque entrou e se perdeu. Era muito melhor que essa pessoa não tivesse entrado aqui, entrado num determinado trabalho, porque ela entrou e se perdeu, o que adiantou entrar? Então as pessoas, elas querem tanto e fazem tanto para poder obter o seu resultado, que elas se perdem em meio à sua ganância de querer um resultado. Mas quando nós esperamos em Deus, amado, o nosso resultado vem de uma satisfação muito grande.
Então, para curar o desespero, Jefferson, você falou tudo de desespero, mas como eu faço para ter essa espera? Amado, para curar o desespero em meio a uma espera, você precisa procurar a presença de Deus. Não existe acalmar o coração esperando um resultado longe de Deus. Só Deus pode acalmar o seu espírito. Só Deus pode acalmar esse agito que está dentro da sua alma. Só Deus pode fazer desacelerar essa batida do seu coração, que é uma batida de ansiedade, por um resultado que não vai vir agora, porque não é o tempo de vir. Então, para curar esse desespero no meio da espera, é preciso procurar a presença de Deus. Você não vai conseguir alcançar um resultado sem colocar Deus do seu lado. Porque a Bíblia nos diz que ainda que a terra se mude, Salmo 46, 2, e os montes se abalem, há um lugar para você em Deus, há um lugar para você em Deus, há um lugar para você em Deus. Aleluia! Ainda que não chegue a minha vez, há um lugar para mim em Deus. Ainda que o diagnóstico foi contrário ao que eu queria, há um lugar para mim em Deus. Ainda que o trem descarrilhou do trilho por algum momento, há um lugar para mim em Deus. Amado, há um lugar para você em Deus. Ainda que a terra se mude, ela diz de coisas concretas, ela diz de situações da vida, ela diz que o relacionamento pode mudar, ela diz que a condição financeira pode mudar, ela diz que as nossas condições que nós vivemos pode mudar, mas há um lugar em Deus para mim e para você. Existe um lugar em Deus para nós. Em Efésios 6 diz a respeito do capacete da salvação. E esse texto foi deixado na Bíblia, não foi à toa, foi para que nós usamos essa ferramenta do capacete. O capacete é para você refletir nas suas atitudes, é para você pensar dentro de você mesmo qual é o melhor resultado que você quer alcançar. O capacete, ele vem para proteger a nossa mente de investidas do inimigo para tirar você do foco, para fazer você alcançar um resultado negativo, para trazer para você um desespero na mente, um desespero que faz você tirar toda e qualquer esperança em Deus. Segundo tópico que eu quero trazer para você, e último, é a esperança. A esperança, irmão, é a extensão do crer. Você primeiro crê, depois você tem esperança. Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O crer é uma atitude que você tem que ter em Deus. Você não precisa abrir mão, você não precisa entender se você quer crer ou não quer crer em Deus. Você precisa acreditar em Deus. Quando você acredita em Deus, a esperança ela vem automaticamente. Mas você precisa primeiro acreditar em Deus. Mas Jefferson, eu comecei um negócio agora e não está dando certo, amado. Continue, porque a esperança, ela vem dentro da atitude do crer. Nenhum resultado virá, amado, instantaneamente. Mas ela virá com uma perseverança, com uma esperança, com o esperar, mas crendo. Salmo 62 diz que somente em Deus a minha alma espera. Você não pode esperar no ser humano, amado. Você precisa esperar em Deus. Só Deus vai fazer a gente sair do lugar. Só Deus vai nos fazer com que nós possamos sair de um lugar para o outro. Só Deus, amado. Porque quando o homem movimenta o homem, você perde a posição rapidamente. Mas quando Deus te movimenta, não. Ele te movimenta para te firmar no lugar. Ele planta você nesse lugar. E você terá um resultado satisfatório. Aleluia! Somente em Deus você precisa esperar. A esperança é a continuação do crer. A atitude do crer vem com a atitude de ter fé. E a atitude de ter fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Você não consegue ter esperança, você não consegue esperar, ter fé e crer sem ouvir a palavra de Deus.
Como que você quer crer e ter esperança se você não se alimenta da palavra de Deus? Nós nos alimentamos de tudo. Nos alimentamos de redes sociais. Qual a primeira coisa que você faz pela manhã? A primeira, amado, sem ser desligar o despertador. O meu é 4:05 da manhã. Aí você desliga o despertador. O que você faz depois que você desliga o despertador? Isso reflete o que vai ser o seu dia. A esperança é a continuação da fé. Ter esperança é esperar acreditando. Ter esperança, uma pessoa que tem a atitude de esperar, ela não vive com dúvida. Converse com uma pessoa que tem esperança, amado. Você vai ver como que é diferente. Nada para ela abala. Ah, irmão Gesto, mas estava assim, né? Não, não estava assim não. Estava do jeito que tinha que estar. Porque do jeito que está, é o jeito que Deus vai poder fazer um milagre para melhorar. Ah, a espera com dúvida nos traz muita inquietação. É verdade, porque nós não temos esperança mais. Por isso nós devemos esperar somente em Deus, pois sabemos que Ele não nos decepciona. Amado, alguém pode falar para você tantas coisas e não acontecer. Alguém pode prometer para você tantas coisas e não acontecer. Mas se é Deus que fala, amado, espere o tempo de Deus. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender do que Ele falou. E a palavra de Deus, ela vai muito além ainda, para um texto, para um outro dia. Operando Deus, quem impedirá? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Esperar em Deus é ter a consciência que a resposta virá no tempo certo. Esperar em Deus, amado, não tem nada a ver com você ser abençoado amanhã. Esperar em Deus é você falar assim: Deus, ainda que a terra se mude, ainda que eu perdi o emprego, ainda que a situação não foi satisfatória para mim, eu sei que o Senhor é comigo. E no tempo certo o Senhor se revelará. O seu favor virá à minha vida. Alguns exemplos de pessoas na Bíblia que souberam esperar. Jefferson, existem pessoas que souberam esperar? Sim, existem pessoas que souberam esperar. Vamos para a primeira pessoa, Noé. O que nós temos para dizer de Noé a respeito de um tempo de espera? Amado, você sabe que a Bíblia nos fala que não havia chovido na terra? Você sabe que quando Noé ele vê a chuva é pela primeira vez? Você sabe que quando Noé ele vem ao tempo da chuva, ninguém tinha visto ainda chover na terra. Contudo, quando Noé ele vem com a promessa da grande chuva, ele fala assim: virá uma grande chuva, vamos fazer para nós um grande barco. E Deus dá para ele as medidas, e ele começa a fazer o grande barco. Ninguém acreditava nele, mas Noé tinha uma esperança: eu tenho uma palavra dentro do meu coração. E ainda que eu não vejo a chuva, ainda que eu não conheço a chuva, eu sei que existe uma palavra dentro do meu coração. Amado, tem pessoas que chegam na igreja desesperançado, mas existem pessoas que chegam na igreja e você vai conversar com ele, a pessoa você fala assim: nossa, que ânimo. Por quê? Porque a pessoa, você não vê nada no primeiro momento, mas a pessoa fala assim: eu não estou assim agora, mas espera um pouco, Jess, você vai me ver daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui a 2 anos. Essa pessoa é outra pessoa, porque ela soube esperar o tempo da promessa. Aleluia, existe o tempo, amado. Noé ele não viu a chuva, mas ele tinha uma palavra dentro do coração dele. Quantas pessoas deram risada de mim? Quantas pessoas dão risada de você? Quantas pessoas riem de você? Quantas pessoas falam para você que você é um sonhador? Quantas pessoas falam para você que isso não vai acontecer na sua vida? Quantas pessoas falam para você: deixa disso, rapaz, você está ficando louco. Aí você tem o tempo de espera. Aí você tem o tempo de maturidade. Aí você tem um tempo que você começa a avistar uma terra. Aí tem um tempo que chega que você começa a avistar a terra de mais perto. Aí tem um tempo que você coloca o pé na terra.
E Deus fala para você: não foi assim que eu te prometi? Eu quero trazer no seu coração aquelas promessas que Deus te fez há anos passados. Eu quero trazer na sua memória aquelas promessas que Deus te fez há um tempo que você tinha uma chama acesa no seu coração. Talvez você está aqui agora e você fala assim: nossa, mas eu já fui tão ativo no ministério. Eu já planejei tantas coisas para a minha vida dentro do ministério da palavra. Eu já planejei tantas coisas na minha vida dentro do ministério do reino de Deus. E talvez pelo tempo de espera, isso fez com que você perdesse toda essa expectativa. E eu quero trazer na sua memória tudo aquilo que Deus me prometeu. Talvez Deus te prometeu uma posição perante pessoas. Talvez exista um sonho de você ser alguém público. Talvez exista um sonho dentro de você de ser alguém no poder judiciário. Talvez exista um sonho dentro de você de ser alguém que fará o bem para pessoas que exigem de você uma posição mais alta. E eu estou pregando aqui para pessoas que existem sonhos dentro do coração, que você nem lembra mais desses sonhos, mas que nessa noite Deus falar para você que existe um tempo de espera, mas também existe um tempo de realização dessa espera. Existe um tempo da realização da espera, amado. Existe um tempo em que todos olharão para você e falarão assim: nossa, como é que Deus foi fiel na sua vida? Nossa, como é que esse Deus que você serve, Ele é verdadeiro mesmo. Então o tempo da espera, amado, é um testemunho para a sua vida. O tempo de espera é um testemunho na vida de Noé. Noé dentro do barco, a chuva veio, inundou toda a terra. Amado, eu fiquei imaginando quando eu lembrei desse texto. Noé dentro da embarcação, talvez com as mãos nos ouvidos, de tantas pessoas que choravam para o lado de fora da embarcação. Noé abre a porta. Noé abre para nós. Quantas pessoas que não acreditavam nos seus sonhos. Quantas pessoas não acreditam no seu sonho até hoje. Mas são essas mesmas pessoas que virão um dia você e falarão como que o seu Deus foi fiel na sua vida, né? Como que o seu Deus foi bom na sua vida, né? Como que o seu Deus é verdadeiro na sua vida. Abraão esperou contra todas as possibilidades terrenas. Abraão já estava com a idade avançada, já tinha tudo o que aconteceu, mas existia uma promessa na vida de Abraão, que ele seria pai de uma nação, que ele seria pai de uma nação. E quando todos não via mais possibilidade, quando todos olham para você, amado, e dizem assim: não tem mais possibilidade, por que você continua indo na igreja? Você vai falar para ele: existe uma palavra dentro do meu coração. Existe uma palavra que não foi ninguém que disse. Amado, a maioria das palavras que existe dentro do meu coração não foi ninguém que disse. Não foi ninguém que falou. A maioria das palavras que existem dentro do meu coração não foi alguém que falou. Eu nunca fui das pessoas que alguém chegava na minha cabeça e profetizava. Mas eu sempre tive um particular com Deus e a maioria das palavras que existem no meu coração foi ouvida num tempo de oração. Foi ouvido num tempo sozinho. Foi ouvido em cima da moto, dirigindo. Foi ouvido soldando a minha peça com a máscara abaixada e chorando. A maioria das promessas que Deus fez a mim, eu ouvi diretamente dentro do meu coração. E para a glória de Deus, até hoje eu vejo uma, espaço um tempo, eu vejo outra, espaço um tempo, eu vejo outra se concretizando. Hoje, para eu estar ministrando nesse altar, é uma palavra que Deus plantou dentro do meu coração, sem ninguém falar para mim, desesperançado de muitas pessoas, mas quando eu ouvi de Deus e acreditei, eu falei: Pai, essa palavra é do Senhor. E para a glória de Deus, amado, Deus nos fez e Deus nos faz hoje desfrutar de uma promessa, que é de pregar nesse altar.
Dê um aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele merece. A sua espera, ela não tem a ver com a esperança. A sua espera, amado, você tem a ver com a sua obediência. A sua espera não tem a ver com você ter uma experiência, ou esperança ou não. A sua espera tem a ver com obedecer. A bênção nas nossas vidas, elas não chegarão muitas das vezes por uma esperança. Elas chegarão por uma obediência. Você obedece a Deus e as bênçãos vêm atrás de você. Vamos falar sobre Davi. Davi esperou o tempo certo para ser rei, não esperou? Mas ele não foi ungido antes. Será que a unção de rei na vida de Davi não chegou antes? Por que ele não assumiu o reinado antes? Porque ele soube esperar. Ele soube o tempo certo. Você acha que Jesus não queria manifestar ou não poderia ter manifestado o seu ministério mais cedo? Mas ele soube esperar. O livro de Salmo, ele traz várias orações sobre uma espera em Deus. Quando o salmista diz lá em Salmos 39, 7, e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Amado, eu estou ministrando aqui para que você tenha uma espera em Deus. Somente no Salmo 119, e eu quero ler esses 4 versículos para nós orarmos a Deus. Somente no Salmo 119, versículo 49. A palavra de Deus, ela fala sobre esperar. 119, 49. Ela fala sobre a atitude de esperar. Lembra-te da tua palavra ao teu servo. Olha só o que ele está falando. Lembra-te, Senhor, da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Versículo 81. A minha vida desfalece esperando a tua salvação, mas a tua palavra depositei esperança. Você pode até ter o corpo desfalecido e cansado, você pode até ter marcado no corpo por se cansar, mas você tem que depositar a tua esperança na palavra de Deus. Quantas pessoas estão perdendo a sua esperança? Mas se foi Deus que falou, mas está demorando, Jéssica, mas foi Deus que falou, amado. Pegue por exemplo a vida dos patriarcas da Bíblia. Tudo aquilo que Deus falou, Ele cumpriu, porque Deus, Ele é fiel. Versículo 114. Salmo 119, 114. A Bíblia, ela sempre vai nos dar referência sobre esperar. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Para terminar, 147. Amado, quer ter vitória? Espere em Deus. Quer ter vitória? Não saia da sua posição. Não deixe o inimigo te tirar a esperança da palavra que você tem no seu coração. Existe uma palavra no seu coração que, para ela se concretizar, existe uma obediência sua. Antes de amanhecer, me levanto e suplico pelo teu socorro, e na tua palavra depositei a esperança. 4 vezes o Salmo 119 fala para nós: espera, pois, na palavra de Deus. Por que você está inquieto nessas atitudes da vida, sendo que a palavra de Deus já foi liberada para você? Por que nós andamos inquietos na vida, sendo que a palavra de Deus já foi liberada para nós? Isso nos mostra que quando Deus faz uma promessa, nós devemos esperar ela se cumprir na posição que nós estamos. Mesmo que tudo pareça contrário, nós devemos dizer: aguardo o Senhor, a minha alma aguarda em ti. Salmo 130. Se você está achando difícil esperar, amado, busque na palavra de Deus, que Ele te dará força para esperar. Para esperar, amado, você precisa ter um contato com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Só aqueles que estão precisando dessa graça do esperar,
dessa graça do acreditar nessa palavra, de que quando nós temos uma palavra dentro do nosso coração, só depende de nós, amado. Não depende de ninguém, depende de nós para que isso se concretize na nossa vida. Não depende de ninguém, só depende de nós. Nós vamos cantar uma canção, logo depois nós vamos fazer essa oração. E você terá essa graça na sua vida. Aleluia.